Caríssimos, aqui quem nos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História, dando continuidade à história do Brasil Colônia. Vimos nas postagens anteriores a correção do nosso primeiro simulado. Teremos vários simulados. Já estou preparando alguns aí para vocês. Olha só, vamos ver então, no período Brasil Colônia, a formação territorial do Brasil Colônia. Como é que se formou o território no período colonial? Lembrando a vocês o seguinte, sempre pensando para a ESA, passá-los na ESA, SPSEC, vestibulares e o Enem. Então vamos lá. Primeira etapa, volto a falar do Tratado de Tordesilhas. Foi a primeira formação do território do período colonial. Tratado de Tordesilhas, 1494. Nas postagens anteriores, eu falei para vocês que o Cabral já sabia da existência de terras. Por quê? Esse Tratado de Tordesilhas é de 1494, 6 anos antes da chegada do Cabral. Então é porque eles já sabiam que existia terra 6 anos antes. Isso não deixa dúvida, é um documento. Não deixa dúvida alguma sobre isso. Então vamos lá, aula 5, parte 1. Então começamos a aula 5, parte 1. O Tratado de Tordesilhas. O que aconteceu foi o seguinte. Quando Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, Gênova, não existia Itália ainda, mas de Gênova, na Itália, futura Itália, ele chegou na América em 1492 a serviço da Espanha. Então nós temos aqui a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ele chega na América. Em 1493, os reis da Espanha correm para o Papa, porque país católico, quem resolvia as questões políticas era o Papa Clemente V na época, um Papa espanhol, corre para o Papa e diz o seguinte, olha, nós queremos fazer uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Temos aqui as ilhas de Cabo Verde, 100 léguas, daqui certinho. Isso em 1493, um ano depois da chegada do Colombo na América. As terras a oeste ficariam para a Espanha e as terras a leste ficariam para Portugal. Toda a América ficaria para a Espanha, tudo. E os portugueses, então, fizeram o seguinte, quando o Papa falou aos portugueses sobre essa proposta dos espanhóis, os portugueses disseram simplesmente assim, se não for 370 léguas, nós entramos em guerra com a Espanha. Olha só, guerra. Nós queremos, aqui nós temos a ilha de Cabo Verde, nós queremos 370 léguas. Olha só, aqui. Certinho no litoral do Brasil. Esse é o nosso primeiro território, aqui ó, do Tratado de Tordesilhas. 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. É um tratado entre Portugal e Espanha. Não vou dizer a vocês que os outros países aceitaram. Claro que não. Vai dar uma confusão danada. Eles vão vir para cá e nem vão se achar invasores, porque eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, foi feita a linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. 1494. Cabral chegou aqui em 1500. Eles já sabiam. Eles não tinham noção do tamanho do território, mas já sabiam. Nesse momento, Portugal e Espanha então fecham o tratado. É esse tratado aqui. Aqui nós temos o tratado de Tordesilhas em detalhes aqui para vocês observarem. Ficou dividido então entre espanhóis e portugueses. Bom, 1494 ocorreu então a divisão, Espanha e Portugal, da América recém-descoberta, e os outros países europeus se acharam marginalizados. Mas peraí, França, Holanda, Inglaterra, quem é que disse que vocês são o dono do mundo? Quem é que disse que vocês vão dividir o mundo entre vocês? Tirando a Europa, tudo é deles, porque eles foram os pioneiros nas grandes navegações, né? Mas depois todo mundo vai para a grande navegação. O que é a grande navegação? É a navegação oceânica. Então olha só, França, Inglaterra, Holanda reagiram
estimulando a pirataria, são os corsários, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e as invasões de territórios. Não tem essa história de dividir o mundo entre vocês, não. Principalmente o novo continente, que é a América. Então, numa equaçãozinha simples aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, 1494, mais descoberta da América, por Colombo, 1492, mais divisão entre Portugal e Espanha, entre eles, resolveram fazer essa divisão, revolta, igual, revolta da França, revolta da Inglaterra, revolta da Holanda, igual a pirataria, os corsos, os corsários, invasões. Já vou explicar direitinho o que é um corsário, mas o corsário, na verdade, é um pirata a serviço de um país desses, Inglaterra, França, Holanda. Bom, segundo, item aqui importante. Primeira questão aqui sobre a formação territorial colonial. Primeiro o Tratado de Tordesilhas, que teve essa formação aqui. Agora vão acontecer uma série de invasões que vai mudando o aspecto do território. Lembrando então sempre, período colonial é esse Brasil, só essa parte aqui do Tratado de Tordesilhas. Bom, 1494, os outros países não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, incentivaram a pirataria. Então vamos começar. As invasões francesas. Os franceses, no início, lá no começo, desejavam o Rio de Janeiro. Eles descobriram que tinha o pau-brasil, lá atrás, e começam a vir para o Brasil, para pegar o pau-brasil. Não achavam que era nada ilegal, porque eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Botei aqui, ó. Não aceitava o Tratado de Tordesilhas. O Francisco I, rei da França, está aqui a figura, não aceitava o tratado e não respeitava. Ele dizia assim, ó: desconheço no testamento de Adão e Eva um item que dividisse o mundo entre Portugal e Espanha. Quer dizer, ele está debochando, está sendo irônico. Quem vocês pensam que são para dividir o mundo entre vocês? Então ele não reconhecia e vinha para cá. Os franceses vinham para cá, lembrando que os portugueses, na época do pau-brasil, escravizavam os indígenas. Os franceses não. O apoio indígena, os franceses, chamados de Mair, eram tratados amistosamente pelos tupinambás, os indígenas. Cativavam a amizade de que forma? Eles não ficavam nos navios afastados, quando o navio está atracado para pegar o pau-brasil, eles não ficavam afastados. Eles ficavam próximos. Eles dormiam na aldeia, eles casavam com as índias, eles tinham filhos com as índias. Então, com isso, criava-se uma relação familiar. No caso do português, era no chicote, era no tiro, matavam. E no caso do francês, não, é na maciota, foram chegando tranquilões. Bom, as mulheres indígenas tinham eles como os maridos franceses, e isso facilitava o trabalho, cortando a madeira, para ajudar os franceses e lutar contra os portugueses, pois tinha um inimigo comum, os portugueses, franceses aqui no Brasil, juntamente com os portugueses. O objetivo dos franceses, eles queriam fundar colônias para explorar economicamente, porque na França estava tendo uma guerra religiosa, o protestantismo, os protestantes, que são cristãos não católicos, estavam sendo perseguidos na França. Então, por questões religiosas, eles têm interesse, inclusive, em vir morar no litoral do Brasil. Criou-se, então, a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios é a união entre os tamoios indígenas e os franceses. Eles tinham dificuldades materiais, mas tinham um inimigo comum. E se aproximaram dos franceses. Então, franceses e índios formaram uma confederação, um grupo reunido para tentar se livrar do inimigo comum que eram os portugueses. Novamente, equaçãozinha simples aqui, ó, franceses mais indígenas, igual Confederação dos Tamoios, igual inimigos portugueses. Olha só essa imagem que tem aqui, ó, a Guerra dos Tamoios contra a escravidão. Então nós temos aqui os tamoios com os franceses, aqui grupos indígenas que apoiavam os portugueses, apoiavam porque eles eram inimigos, entre tribos indígenas tinham inimigos também. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, aqui é um português usando arma de fogo, tá vendo aqui? Aqui também nós temos o francês, ó. Aqui tem francês, aqui tem francês. Então era uma guerra.
contra a escravidão e contra a exploração dos portugueses. Foi fundado, então, a França Antártica, 1555-1567, que serão expulsos, e a França Equinocial, 1612-1615. A invasão do Rio de Janeiro para a formação da França Antártica e a invasão do Maranhão para a França Equinocial. Olha só, tem um mapinha aqui muito interessante. Primeira invasão, Rio de Janeiro, 1555. Governador-geral do Brasil era Duarte da Costa. Os franceses eram comandados por Nicolau de Villegagnon e formaram a colônia francesa chamada França Antártica. Tinham a aliança da Confederação dos Tamoios, que era a aliança dos franceses e indígenas tamoios contra os portugueses. A primeira tentativa, que vai até 1567. Depois de expulsos, veio a segunda invasão, 1612, que vai até 1615. Fundaram a França Equinocial, primeiro a França Antártica, agora a França Equinocial, em São Luís, no Maranhão, comandante Daniel de Latouche. Esse período, Portugal passou para domínio espanhol, a União Ibérica, que nós vamos estudar depois, em que o rei da Espanha, Filipe II, tornou-se também rei de Portugal. Bom, Confederação dos Tamoios. O padre José de Anchieta, jesuíta, ele conseguiu convencer os tamoios a não apoiarem mais os franceses. E aí, o governo português, na época já de Mendes Sá, governador Mendes Sá, a invasão foi com o Duarte da Costa, agora aqui é o Mendes Sá, trocou de governador. Esse aqui é o último governador, dos três, né? Mendes Sá, então, consegue a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Depois eles tentam invadir o Maranhão. E também serão expulsos. 2 vezes os franceses serão expulsos. Bom, a expulsão, os portugueses reagiram militarmente contra os franceses. Quem eram os franceses? Eram franceses comerciantes e indígenas que apoiavam os tamoios. Eles não tinham navios de guerra e soldados, enquanto que Portugal mandou navios de guerra e militares, juntamente com o apoio de grupos indígenas também. E o próprio padre José de Anchieta fez com que os tamoios mudassem de lado. Aqui tem um quadro, é uma obra, O Último Tamoio. Foi um quadro pintado em 1883, contando a história em que os tamoios foram dizimados. Então nós temos aqui um padre jesuíta e aqui eu tenho um tamoio. Invasão inglesa. Outra tentativa aí de invasão. 1583, 1587, 1591, 1595. Não era invasão de colonização, diferente dos franceses. Eles não queriam formar uma Inglaterra aqui, uma colônia inglesa, coisa parecida. Não era França Antártica, França Equinocial, como os franceses. Eles eram corsários, porque os ingleses também não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, e tiveram várias tentativas com um único objetivo: saques em cidades, vilarejos, que pudesse dar algum lucro. Eram corsários, eram piratas ingleses. Esses corsários atacavam e pilhavam os navios, principalmente Portugal e Espanha, e também a região portuária. Qualquer cidade próxima, eles também atacavam. Tinham licença dos governos. Licença, no caso aqui, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra usou muitos corsários. Muitos. Inclusive navios de guerra ingleses adaptados, mudando de nome, pintando lá para parecer pirata, e os soldados marinheiros ingleses trocando, botando roupa pirata, bandeira pirata, tirando a bandeira inglesa, para parecer pirata, para atacar navios, atacar regiões portuárias. Eles eram corsários, que na verdade passaram a ser reconhecidos até como agentes do Estado inglês, no caso aqui, né? Tem a Carta do Corso, que autorizava atacar navios inimigos. Tempos de guerra, mas nessa época aqui, tempos de guerra é o tempo todo, porque eles querem saquear.
Eles querem pegar, não reconhecendo o Tratado de Tordesilhas. Olha só que interessante. Compartilhava os lucros com o governo, os piratas, os corsários, e o saque não era crime. Era atividade legal, inclusive pagava impostos. E agora aqui, né, mostrando um navio pirata, corsário, combate em alto mar. Então aqui os piratas combatendo outros navios. Mas olha só os franceses. Eles tentaram pegar regiões para saquear não só navios. Olha só. 1583, 1587, tomada de assalto o Porto de Santos. Os ingleses, piratas, corsários tentaram pegar o porto para saquear. Foram derrotados. 1591, Tomás Cavendish. No Natal ele tentou atacar o Porto de Santos, saqueou a cidade. 1592, tentou saquear o litoral do Espírito Santo. Aqui ele fracassou. Aqui em Santos ele conseguiu. Esse aqui é um corsário inglês. Nós estamos vendo aqui as invasões inglesas. Não tinha objetivo de colonização, como eu falei para vocês anteriormente. 1595, James Lancaster pilhou Recifes, invadiu Recife e roubou o que tinha que roubar. As expedições de corsários ingleses, eles queriam, na verdade, cargas de açúcar aqui no litoral do Brasil, para vender na Europa, que o açúcar tinha um peso em ouro. Mas eles atacavam também a região ali do Caribe, onde saíam navios carregados de prata e de ouro da Espanha. Ou fosse especiarias, o que fosse, eles atacavam. E não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Tem um mapinha aqui interessante para vocês verem. Ó. Corsários ingleses. Aqui tem o triângulozinho azul. Invasão aqui, ó. Olha só. Invadiu aqui, invasão, invasão. Então pegar aqui a região do litoral e procurando pilhar e atacar. Os franceses. Mesma coisa aqui, ó. França, a França Antártica e a França Equinocial. Rio de Janeiro e lá no Maranhão, como eu falei para vocês. Os holandeses tentaram também, olha só, holandeses. Aqui eles ficaram um bom tempo. Olha o território. Depois nós vamos estudar sobre isso. Então, essas foram as principais invasões. Mas invasões do olhar português. Não estou falando do olhar dos outros países. Olhar português, no nosso caso aqui, analisando a questão, é o olhar de Portugal. Portugal dizia, lembrando a vocês, ó, o Brasil é do Brasil do Tratado de Tordesilhas. Passa pela capitania de Santana, vai até Belém do Pará. Essa linha imaginária. Bom, ficamos por aqui. Abração do Marcão. Nós então chegamos à nossa aula 5, parte 1. Já estamos falando então da chegada dos franceses, ingleses, e vou falar também dos holandeses e suas invasões. Tudo partindo aqui da questão do Tratado de Tordesilhas. Aula 5, parte 1. Abração do Marcão, estamos juntos. Daqui a pouco vai pintar outro simulado por aí também. Fui!